Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, depois de Josué, capítulo 2, verso 6. Juízes, capítulo 2, verso 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. E grande angústia os dominava. Qual é a garantia de que isso não vai acontecer com a gente? Você tem alguma? Qual é a garantia de que não vai haver um esfriamento e abandonemos o Senhor? Senão nós, os nossos filhos, senão nossos filhos, nossos netos. Qual a garantia? É o que mais acontecendo, hein? É o que mais está acontecendo aí, é isso. A Europa foi o lugar dos dois maiores movimentos missionários da história do cristianismo. As missões de Paulo, que varreram toda a Ásia Menor e chegaram até a Europa de maneira avassaladora, com conversões e avivamentos em todos os lugares. E a Reforma Protestante, quando houve um avivamento geral, desde Martinho Lutero até o movimento metodista de John Wesley, quase 2 séculos e meio de pregação, missões e avivamento em toda a Europa. E o que é a Europa hoje? Os templos sendo vendidos, vazios, pessoas céticas, o evangelho deixado de lado. É só você andar por lá, veja o que é que está acontecendo lá. A Europa está vivendo um momento de pós-cristianismo. A era do pós-cristianismo.
Os Estados Unidos, depois do início do Evangelho com muita força lá, passou por 3 movimentos de avivamento, com líderes que deixaram suas marcas por longo tempo, como Jonathan Edwards, por exemplo, Charles Finney. Vidas varridas pelo avivamento do Espírito Santo. Os Estados Unidos hoje, a maioria dos templos tem um culto, e o outro culto eles alugam para a igreja brasileira, para outros grupos que queiram participar. Quem é que garante que não vai acontecer a mesma coisa aqui, ou que já não esteja acontecendo? Quem é que garante que os filhos que você criou na presença do Senhor, orientando, ensinando, instruindo, não vai chegar um momento em que eles se afastem de tudo? Quem garante? Quem garante que a sua família, onde a palavra de Deus foi ensinada, não tenha um esfriamento e o afastamento da palavra? Era uma das coisas que eu ficava pensando quando eu ficava momentos e momentos na frente do berço das minhas filhas, olhando para elas e pensando: o que é que será dela? O que é que vão ser? O que é que vão fazer com tudo que estão aprendendo? O que é que será da vida delas? Eu acredito que meus pais devam ter feito a mesma coisa, olhando para o meu berço, que eu já dormi em berço, e olhando para mim e perguntando: o que será desse menino? Eu conversei uma vez com uma mãe aflita, porque o seu filho, com 40 e poucos anos de idade, virou a cabeça de um modo avassalador, tornou-se tudo o que ela jamais imaginaria que ele pudesse se tornar. E aí ela me perguntando aflita: pastor, onde foi que eu errei? O que eu fiz? Eu falei: você? Seu filho com mais de 40 anos? Você não tem nada a ver com isso, querido. Você não tem culpa nenhuma, não. Se fosse uma criança, um adolescente, mas com mais de 40 anos, ele virou a cabeça porque ele quis. Virou a cabeça porque ele quis. Lamentável. Mas você não tem culpa nenhuma. Você fez o que devia ter feito. O que é que garante que nas nossas vidas familiares e pessoais a gente não vá experimentar isso que o povo de Israel experimentou? Vem uma geração que não conhece o Senhor e que se afasta de Israel, se afasta de Yahvé e começa a adorar Baal, começa a adorar Astarote, segue outros deuses. E a geração antiga, sem ter imaginado que isso pudesse acontecer. É possível e acontece. Quem é que garante que nós aqui nesse templo, daqui 50 anos ou menos, isso aqui não vire um supermercado por falta de gente? Quem garante? Ou você acha que é só por aqui que não acontece isso? Tantos templos que já foram vendidos. Tem uma boate na Itália que se chama Catedral. Por ironia, eles conservaram o nome Catedral porque era uma catedral anglicana, e que hoje é uma boate. Onde era o lugar onde o coral cantava, aqui onde vocês estavam, o que a boate tinha agora eram as dançarinas que se despiam e faziam striptease para os frequentadores se deliciarem com a nudez que elas mostravam, no lugar onde o coral cantava.
No lugar onde a congregação se reunia para adorar e cantar hinos, era a pista de dança, onde as pessoas se embriagavam, dançavam e deixavam fluir todos os seus desejos mais incontidos de lascívia que podiam ter no ambiente daquele. O púlpito onde a palavra era pregada virou o bar, onde começou a se vender as bebidas, a se traficar tóxico. No lugar onde era o púlpito virou o bar. Você pensa que é só lá que acontece isso? O que é que impede que aconteça aqui? O que é que impede que aconteça nas nossas famílias? Que garantia nós temos? Agora, tem uma coisa muito séria. O princípio é o mesmo. O texto que nós lemos termina dizendo que houve uma grande angústia entre eles. Estavam vivendo longe do caminho do Senhor, não conseguiam vencer mais nenhuma batalha, não conseguiram, porque é consequência natural. Afastamento de Deus e afastamento dos caminhos do Senhor é derrota na vida certa. Aparentemente pode parecer que não, mas na essência acaba se tornando. E Deus não podia fazer nada para evitar, porque Deus só pode abençoar aqueles que andam nos seus caminhos. Enquanto uma geração anda nos seus caminhos, aquela geração é abençoada. Se uma outra geração vem, ainda que pertença ao mesmo povo, e não conhece nem anda nos caminhos de Deus, não adianta. Deus não pode abençoar uma família, uma pessoa, uma vida, uma geração que ande fora dos seus caminhos. O que acontece é aquilo: vão começar a ter derrotas e uma grande angústia vai se tornar o grande sentimento do qual vão compartilhar no inferno que construíram para si mesmos. Essa regra não tem como mudar. É a regra. Quer ser abençoado, ande nos caminhos do Senhor. Fora dos caminhos do Senhor não há como. É a regra. Então é um alerta. Que garantia temos? Quer saber qual é a resposta? Que garantia nós temos? Nenhuma. Nenhuma. Que garantia Jesus tinha de que Judas não ia traí-lo? Nenhuma. Se ele pudesse ter feito alguma coisa para evitar, ele teria feito. Nenhuma. Foram 3 anos. Que garantia Jesus tinha que Pedro não ia negá-lo? Nenhuma. Nenhuma. Foram 3 anos trabalhando com Pedro, 3 anos trabalhando com Judas, e nenhuma garantia de que eles lá na frente fossem impedidos de fazer o que fizeram. Nenhuma. Ora, se nem Jesus com seu corpo apostólico dava garantia de que daria certo, você acha que nós vamos dar alguma? Nenhuma. Mas tem uma coisa: a possibilidade de acontecer é muito menor se nós fazemos a nossa parte. É a mesma coisa. Que garantia você tem quando entra no restaurante de que não vai passar mal com aquela comida? Nenhuma. Agora, por causa disso, você vai deixar de ir comer em restaurante, de ir à pizzaria com seus amigos? A possibilidade de eu passar mal, então eu não quero ir. Você não faz isso. Eu sei que não faz. Eu bem sei que você não faz. Qual é a possibilidade? Qual é a garantia que você tem quando entra no elevador de que ele não vai parar no caminho? Nenhuma. Nenhuma. Aí você entra. A Jussara é claustrófoba. A Jussara se entra no... Dá para sentir, quem é claustrófobo aqui sabe disso. Só de entrar no elevador e fechar a porta, eu já sinto que ela fica tensa. Aí já começa a tensão. E aí vai rapidinho. A gente mora no 2º andar. Chega no 2º andar, mas eu sinto o alívio que ela tem quando a porta abre e ela pode sair. Eu fico imaginando se eu parar com essa mulher entre um andar e outro. Se eu quiser dar uns beijos nela, eu não vou nem conseguir, porque ela vai estar tão apavorada
que não vai deixar. Falar, vamos aproveitar que parou entre um andar e outro. Que nada, vai deixar nada. Claustrófobo não pensa em beijo quando está parado e preso dentro do elevador. Quem garante que você não vai ficar parado entre um andar e outro? Pode acontecer. Mas por causa disso você não vai entrar em elevador? Vai subir 15 andares de escada? Não vou porque esse elevador pode parar? Não. Quem é que garante que você nunca vai bater o carro quando tirar a carteira de habilitação? Não garante. Você pode ir para a autoescola, tira a carteira de habilitação, começa a dirigir. Tem alguma garantia de que você não vai bater ou que não vão bater em você? Nenhuma. Mas por causa disso você diz, não quero dirigir porque eu posso bater o carro? Duvido. Não existe. Você vai. Agora vejam, é a mesma coisa. Que garantia nós temos de que nossos filhos jamais se afastarão da fé e do que nós ensinamos? Nenhuma garantia. E por causa disso você resolve não ter filhos? Eu não quero ter filhos porque eu não sei o que ele vai ser. Eu não quero ter filhos porque eu não sei como vai ser a vida dele. Eu não quero ter filhos porque eu não sei se ele vai aprender o que eu tenho a ensinar. Você raciocina dessa forma? Não. Você quer ter seus filhos, ainda com todo o risco de coisas que você não pode controlar. Pois aqui é a mesma coisa. Não temos nenhuma garantia, mas precisamos fazer a nossa parte. Porque quando fazemos a nossa parte, a possibilidade de acontecer é muito menor. Então nós já estamos vendo, com certeza, alguns sinais de desânimo espiritual na nossa igreja, em outros lugares, com muita clareza. Mas com muita clareza. Desânimo espiritual. Eu estou percebendo que aqui já há algum tempo está se criando o costume de se frequentar só um culto, se eu venho de manhã, não venho à noite. Estou percebendo que alguns estão deixando a necessidade de manter a sua vida devocional particular. Naquela pesquisa que a gente fez, eu estou preparando todo o resultado do plano para os próximos 5 anos da nossa igreja, quando eu vou apresentar o resultado aqui num domingo que eu preciso ver qual vai ser o melhor. Mas um dos resultados é o seguinte: a grande maioria já abandonou devoção pessoal. Lembram daquela pergunta? Lê a Bíblia e ora, pessoal, tem a sua devocional? A grande maioria já abandonou, deixou, não faz mais. Fica presa só ao culto coletivo. Quando vem para cá com espírito de culto coletivo. Porque também há aqueles que vêm para cá para o culto coletivo como se viesse só assistir um show, sem nenhuma identificação com o que está acontecendo. Vocês acham que isso já não são sinais evidentes de um desânimo espiritual? De coisas que a gente está deixando tomarem conta do nosso tempo, da nossa mentalidade? Quantas vezes essa semana você parou para estudar a palavra, para fazer a sua oração pessoal? Quantas vezes essa semana você falou do Evangelho para alguém, compartilhou com alguém o Evangelho? Você não acha que isso já são sinais claros, visíveis, de enfraquecimento espiritual e de desânimo espiritual? Pois é o que está acontecendo. Só que se nós não fizermos a nossa parte para mantermos a chama da espiritualidade acesa na nossa vida, ou vocês acham que não é? Eu estava conversando com o pastor Marcelo essa semana. Eu estava dizendo para ele, olha, eu tenho muito medo desses congressos durante a semana, porque a nossa igreja é uma igreja domingueira. Essa igreja é uma igreja domingueira. Nós somos domingueiros. A gente se acostumou a vir aqui só no culto dos domingos. Quando tem alguma coisa durante a semana, nunca que a participação é como com essa congregação agora, por exemplo. Nunca. Então eu estava dizendo para ele, quarta-feira a gente começa agora o Congresso da Família. Estou preocupado, porque o pessoal está se acostumando a vir só aos domingos. E agora pior, está se acostumando a vir só domingo de manhã. Está melhorando as suas preferências.
Eu fico preocupado. Porque aí a gente deixa de fazer a nossa parte para alimentar a espiritualidade que a gente precisa alimentar. Como é que você, pelo amor de Deus, me responda, como é que você quer que seus filhos deem valor à igreja, se você não dá valor à igreja, aos cultos? Se seus filhos não sentem que você tem prazer em vir, como é que você quer que seus filhos tenham prazer em vir? Se você tem apenas palavras de críticas para fazer e seus filhos ficam ouvindo isso enquanto crescem, como é que vocês querem que esses filhos amanhã tenham amor pela igreja do Senhor, tenham amor pelo Evangelho? Será uma geração que vai se afastar e seguir outros deuses, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Que garantia nós temos? Nenhuma garantia. Assim como aconteceu com Judas e como aconteceu com Israel, o povo de Israel, eu quero dizer, viu? Assim como aconteceu com o povo de Israel, pode acontecer também com nossos filhos. Claro que pode. Mas se nós não fizermos a nossa parte, a possibilidade é muito maior. É por isso, e com isso eu quero terminar, que eu acredito que nós precisamos desenvolver aqui algumas outras coisas além desses cultos aos domingos. Eu acho que os cultos aos domingos é muito pouco tempo. Já que a gente está deixando isso só para domingo mesmo, é pouquíssimo tempo para a gente desenvolver o aprendizado da palavra, para a gente ter comunhão coletiva, para a gente refletir juntos sobre o Evangelho, para nós trocarmos nossas experiências de espiritualidade, para crescermos juntos. Só domingo de manhã não dá, não tem condição. Então, por isso, eu gostaria que nós ampliássemos, eu já falei isso aqui uma vez, estou voltando agora, porque agora eu resolvi que vamos dar passos mais concretos nessa direção. Estou querendo ampliar uma experiência que já deu certo com os jovens, está dando certo com os adolescentes, que é a experiência dos grupos de comunhão durante a semana. Eu participo de 2, de vez em quando, que acontecem aqui na nossa igreja. Já temos aqui na nossa igreja 2 famílias que há alguns anos estão fazendo grupos de comunhão na sua casa. Isto é, as pessoas da igreja que moram perto deles, uma vez por semana, se encontram lá para estudar a Bíblia, para orarem juntos, para não depender só do domingo. Já há anos eles vêm fazendo isso e tem sido muito bom. Os adolescentes estão aqui todas as sextas-feiras, divididos em pequenos grupos de estudo da palavra. E está dando muito certo para eles. E eu gostaria que nós ampliássemos isso para nossos lares. Eu vou abrir o pessoal que chama de células, também tem um pessoal que chama de célula, tem um pessoal que chama de pequeno grupo. Na minha opinião, a melhor ideia seria a de um grupo de comunhão, que expressa bem o que significa aquele encontro. Eu vou abrir um na minha casa, que vai funcionar toda segunda-feira. E selecionei e convidei algumas pessoas que eu pessoalmente quero treinar. Eu vou treinar para que sejam líderes desses grupos de comunhão, para que nossa igreja comece a se acostumar a se encontrar como igreja também durante os dias da semana e não só no domingo. Que tenhamos esses pequenos grupos de comunhão funcionando em nossos lares. Pessoas que quiserem abrir seu lar para ali fazer um grupo de comunhão, como por exemplo, vou fazer lá na minha casa. Eu moro na freguesia. Vai ser toda segunda-feira à noite. Já combinei lá com Jussara. Então os membros da igreja que moram ali perto da gente,
Só os que moram perto da gente, porque senão perde a finalidade. Os que moram perto da gente, toda segunda-feira à noite, nós vamos ter o nosso grupo de comunhão. Fazer uma reflexãozinha bíblica, vamos orar juntos, vamos crescer espiritualmente juntos. E eu gostaria muito que outras pessoas também fizessem isso nas suas casas. Separassem um dia da semana para poderem ter um encontro ali com os membros da igreja que moram perto, convidando também para participar vizinhos que conheçam, porque é também uma ótima oportunidade de evangelismo. Às vezes uma pessoa não vem ao templo, à igreja, ao culto, mas pode ir lá durante a semana, naquele dia específico, ter um momento gostoso de comunhão com você. Eu vou treinar os líderes para que eles façam direito à coisa. Para que você que quer abrir um grupo de comunhão na sua casa, você tenha alguém que foi preparado para conduzir o grupo na sua casa, para conduzir o estudo, para liderar o grupo na sua casa. Eu acho que temos essa grande oportunidade de tentarmos resolver essa nossa dominguice irrefreável. Agora eu estou me baseando em quê? Eu estou me baseando no fato de que não é impossível que esta igreja, nada impede que esta igreja passe por momentos de grande esfriamento, de grande desestímulo espiritual, se nós não fizermos a nossa parte. Nós e nossas famílias. O que eu estou fazendo hoje pela manhã é uma conclamação a você, para que pense nisso. Veio uma outra geração que não conhecia o Senhor e se afastou dele. Isso pode acontecer conosco e com nossos filhos, se nós não fizermos a nossa parte. A única coisa que podemos fazer é dar agora o que nós temos aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, uns aos outros. É dar o que temos agora para que nós não nos afastemos, nem nos desestimulemos. E para que principalmente não aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Para que nós não nos tornemos pessoazinhas religiosas frias, que só sabem cumprir seus rituaizinhos religiosos, mas que nós sejamos corpo de Cristo vivo, de verdade, vivendo o corpo de Cristo vivo em nossas famílias, em nossos lares, em nossa vizinhança. Eu vou entrar em contato com cada uma das pessoas que eu escolhi para que estejam comigo, sendo treinadas para isso. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto mais tarde, algumas outras vezes. Mas desde agora eu gostaria que você pensasse nisso seriamente. Quem sabe você pode participar de um grupo de comunhão, ou abrir um grupo de comunhão, para que durante a semana, indo ali perto onde nós moramos, onde fique fácil ter acesso, possamos continuar nos reunindo como igreja. Porque essa de ficarmos dependendo só de domingo e durante toda a semana nós vivermos como se Deus não existisse, isso não dá certo, jamais dará certo. E os desdobramentos disso serão terríveis para nós, para nossos filhos e para outras gerações que possam desconhecer a palavra do Senhor. O alerta da palavra de Deus fica dado. O apelo do pastor dessa igreja fica feito. Agora, depende de como isso vai cair nos seus corações. Depende de como essa semente vai cair nesses solos, para que nós possamos, de fato, deixar
que a obra do Senhor aconteça na nossa casa, na nossa vida, e tenhamos o Evangelho mais vivo na nossa experiência com o Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar orando, vamos dar as nossas mãos para o irmão que está ao nosso lado. O grupo de louvor daqui a pouco vem aqui, porque eles vão cantar enquanto nós sairemos. E vamos seguir para as nossas classes de EBD, também. Não vamos nos esquecer que na quarta-feira nós começamos o nosso Congresso da Família, dia 20, às 8 da noite, seguindo até o domingo. Está certo? Vamos orar? E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém e amém. Vão em paz, que Deus abençoe a todos.